Olá, tudo bem? A minha convidada hoje é uma pessoa que cresce a nossa responsabilidade diante das câmeras. Ela é uma profissional extremamente requisitada pela mídia, é responsável pela voz, pela dicção, pela linguagem e postura de importantes empresários e jornalistas. Eu estou falando com a fonoaudióloga Cláudia Cotes, que é a nossa convidada de hoje. Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu agradeço. Antes de mais nada, eu sou uma mulher, como todos nós, lutando pela vida, pela sobrevivência, não é verdade? Pela nossa comunicação. Obrigada pelo convite. Vamos começar então, Cláudia. Cláudia, a pandemia democratizou demais a comunicação. As lives se multiplicam, os webinars tornaram-se a solução para os eventos corporativos. Quais são os principais equívocos que você tem observado no seu dia a dia aí, diante desse tsunami de informações digitais? Bom, todos nós fomos pegos de surpresa, não é? Ninguém conseguiu se preparar. Por conta disso, a gente está vivendo momentos muito difíceis. É só você acompanhar os noticiários, gente. Eu falo, cada dia é um desafio diferente. Então, o que acontece é que a comunicação ficou mais humanizada, porque todos nós estamos vivenciando a mesma situação, que é basicamente a luta pela saúde. E, num segundo momento, é a luta pela nossa sobrevivência econômica e como é que a gente se comunica. Então, todos nós temos que lidar com isso todos os dias. Então, o que acontece? As pessoas ficaram menos defendidas. Isso eu acho que é o grande ganho da pandemia, que é realmente a gente ter que vir para frente das câmeras e a gente falar, não é? Todo mundo, mesmo o profissional que não fazia vídeo, que não participava, está tendo que se adaptar. Por conta disso, toda essa rapidez, essas urgências que estão acontecendo, as pessoas estão mais verdadeiras. Eu estou gostando muito dos resultados que eu tenho visto em várias comunicações. Esse é o lado positivo, certo? A humanização das relações. Qual é o lado negativo e bem preocupante? Eu vou apontar duas coisas. O primeiro é assim, é uma situação de incerteza e de muito medo. Então, muitas vezes a pessoa tenta vir para frente das câmeras se vendendo como a última bolacha do pacote, né? E isso é fruto do medo. Então, eu vejo um desespero. Acho que a palavra é essa, né? Por medo. Então, eu entro num desespero e as lives também se multiplicam, fica um excesso de informação e um excesso de especialistas, porque de repente o meu trabalho que não era online tem que ser online e eu tenho que vender, tenho que ganhar dinheiro. Então, sei lá, eu assisto alguns cursos e eu viro especialista daquilo. Então, eu vejo também esse medo, esse desespero e às vezes eu brinco, fica um circo de horror, porque tem muitas pessoas que por conta desse desespero vira uma coisa muito ruim no online, né? Às vezes eu vejo as pessoas se apresentando, quem nós somos hoje? Ó, eu e você e todo mundo que está assistindo. Gente, nós somos seres humanos tentando sobreviver, tentando não pegar a Covid-19. É isso que nós somos. Mas não, de repente você fala, ai, porque ela se formou em tal lugar. Porque, entende? O currículo vem em primeiro lugar. Então já fica uma comunicação egóica. Quando, na verdade, estudo é a nossa obrigação. Se você não estudar, provavelmente você não vai sobreviver na sua carreira. Então, esses são os dois polos que eu vejo. Um muito positivo, mas também tem muita coisa ruim.
Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, assim, em relação à postura diante da câmera. O que você nota, vamos supor, sei lá, no cenário que a pessoa está, a roupa que ela veste, o cabelo que ela usa, usa. Como é que são umas dicas assim rápidas que as pessoas possam usar e que tem uma postura um pouquinho mais atraente até para quem é o seu interlocutor? A gente tem que pensar que a comunicação não verbal sempre foi muito grande. Ela é responsável por mais de 70% da nossa comunicação. E no mundo online, a gente perdeu muito, né? Porque eu só tenho esse espaço. Então, eu tenho que pensar que o mínimo movimento comunica. Então, por isso, eu preciso de um bom enquadramento. Eu não posso ficar fazendo mudanças posturais, como vir para frente, vir para cá, porque toda essa agitação vai construir em mim uma percepção de ansiedade. E o que eu quero colocar, a cor que eu quero colocar, o que eu coloco atrás também fala sobre mim. Então é isso, de repente, no começo, as pessoas só falavam com livros atrás, porque mostra que elas estudam e tal. Então, depende, você tem que escolher um lugar. O mundo online, ele também pede um profissionalismo, porque ele vai mexer muito com o nosso foco de atenção. A nossa comunicação tem que ser mais rápida, porque o nosso cérebro está lidando com muitas informações difíceis. Então, quanto mais limpa for a sua comunicação, mais a pessoa vai ficar voltada para as suas palavras. Isso eu acho bem importante. Antigamente, o que valia para as pessoas e que era a referência era o padrão Globo, né? Quer dizer, dos repórteres, dos apresentadores da Globo. E mudou isso. Hoje, o que vale mais é a espontaneidade das pessoas diante do vídeo. O que eu tenho que entender é que a fala é social. Então, a fala dos profissionais e das pessoas sempre vai refletir um momento político, um momento social. O momento da televisão, da expansão da televisão, se a gente for pesquisar, também é o momento do golpe militar, que foi bastante tempo. Então, o que eu tinha? Eu tinha um padrão de fala onde os assuntos mudavam, mas a entonação era a mesma, porque até interpretar demais era perigoso, certo? Então, veja que importante. Só que isso virou um padrão de entonação do jornalismo, mas não é o padrão da fala espontânea. A fala espontânea sempre funcionou como se fosse uma música. Ela é lotada de sons complexos, a interpretação faz parte da fala espontânea. Nós somos seres emocionais, nós somos seres sociais também. Então é isso, voz é. O que aconteceu com a chegada da internet é que a gente pôde usar mais a fala espontânea. E agora, todos no online, o que acontece? Quanto mais eu lidar com a minha verdade, o meu jeito de ser, de falar, o que eu acredito, como eu lido com os sons, como eu articulo, certo? Como eu faço a minha comunicação voltada para o outro, mais impacto, mais vínculo eu vou criar, porque eu estou diante das minhas verdades. Certo. Agora, enquanto eu acho que a pessoa, quando vai para o vídeo, eu não sei se eu estou errado ou não, às vezes é importante ela ter um roteiro, até ele chega a ser até mais ou não mais importante do que você escolher as palavras certas do que você vai dizer. Então, isso é muito importante a gente conversar, porque é o seguinte: o que impacta de forma muito positiva é a fluência da nossa fala. A fluência da nossa fala a gente deve entender como um som grudado no outro. Isso significa domínio de conteúdo. Então, no momento do online, nós estamos lidando muito com o nosso cérebro primitivo. Nosso cérebro primitivo
ele mexe com o nosso sistema límbico, que é o nosso centro das emoções. Então, é isso, porque nós estamos num momento difícil, principalmente no Brasil, a gente não sabe quando isso vai acabar. E até você vai saber que, mesmo com a vacina, a gente ainda vai ter que lidar com a pandemia. Então, é uma coisa que, quando a gente olha, você fala, gente, não vejo luz no fim do túnel, né? Não tem um mês, um dia certo. Essa instabilidade é que faz com que a gente sempre fique em estado de alerta. Então, a minha comunicação, ela precisa ser mais objetiva e ela também precisa ser afetiva. Eu preciso expressar as minhas emoções, né? Falar, ó, tô muito feliz de estar aqui falando com você, ou, nossa, tô surpresa com essa informação. Todas essas informações que são sinceras, elas levam a gente a uma fluência de fala. Então, o que que acontece? É muito importante você se preparar, fazer um roteiro mental, mesmo que sejam por frases, pegue um caderno e veja o que que é importante eu falar nessa reunião. 3 pontos principais para ajudar as pessoas na memorização e a você na organização. Porque a hora que você organiza a sua mente, você ganha fluência de fala. Quando você ganha fluência, você impacta de forma positiva. E a escolha das palavras também são importantíssimas, porque é o seguinte, a palavra é como se fosse a nossa digital. É a palavra que marca o nosso estilo de falar, e essas escolhas são muito importantes. Então, o que eu convido todas as pessoas é ter um cuidado com a comunicação. Da mesma forma como a gente acorda, eu tenho cuidado com a minha higiene, não é? Escova os dentes, eu tenho que passar álcool gel toda hora, é um cuidado que eu tenho com o meu corpo. Tenho que cuidar da minha higiene, tenho que cuidar do cabelo, a gente se prepara. Então, se prepare também com as palavras, com o roteiro, para que você possa impactar de forma positiva e não ficar tão cansado ou cansada no online. Cláudia, e agora, por outro lado, a gente tem ao mesmo tempo quase que um tsunami de exposições nas plataformas digitais, né? Isso também não pode ser um fator inibidor para conteúdos que são realmente relevantes. As pessoas não estão um pouco cansadas, chegam no final do dia, não estão cansadas de tantas coisas, de tantas ofertas nessas plataformas digitais? O segredo para essa pandemia é o foco. Eu escolho o que é importante para mim. Então, é muito importante a gente saber que no online eu tenho uma explosão de informações e o cérebro não consegue lidar com tudo isso, principalmente em momentos difíceis. Então, qual é o segredo? É eu focar, tá bom, isso é importante para mim? Eu não consigo ver agora, eu vou dar um jeito de guardar essa informação e tentar ver depois. E ter foco, sabe? Foco na alimentação, foco para a família, foco para estudar e também foco para trabalhar, porque não dá para a gente ficar das 8 da manhã até meia-noite na frente do computador, querendo fazer tudo, querendo assimilar tudo. Não tem condição. Se você não tiver foco, você não vai ter saúde mental. E é isso, a gente precisa ser saudável emocionalmente para, inclusive, ter uma boa comunicação. Você, como uma especialista, eu vou te pôr aqui um desafio e também, ao mesmo tempo, uma curiosidade. Qual é a nova voz que a encanta atualmente? E por quê? Tá. A nova voz que encanta é a voz da verdade. Na minha opinião, como especialista, a voz das mulheres líderes que estão vencendo a pandemia, realmente fazem um grupo das pessoas que misturam a palavra com a ação. Elas foram rápidas e principalmente essas mulheres líderes que acabam sendo destaque no mundo, elas têm uma comunicação direta, elas lidam com a verdade.
Um exemplo, a Angela Merkel acaba falando algumas frases muito impactantes, do tipo: isso é um assunto sério, leve isso a sério, tenha compromisso. E essa fase é tão difícil quanto a Segunda Guerra Mundial. São coisas muito fortes, mas muito impactantes. E eu destaco uma mulher que entrou na pandemia de uma forma muito suave, contando histórias infantis, que é a Michelle Obama. Aí depois ela lançou um podcast que está disponível no Spotify, eu convido todos a escutar, porque tem uma sonoridade maravilhosa e sempre daí mexe com valores, com vários pontos importantes, e agora se posicionou como advogada, eu acho que como uma mulher forte, que diz, inclusive, que o Trump não é a pessoa certa para o momento. Então, essa mulher eu destaco por causa da diversidade da comunicação e também pela atitude. Cláudia, eu agradeço muito a sua participação, as suas informações super legais para os nossos e as pessoas que acompanham a nossa página. Espero conversar com você em breve novamente. Eu que agradeço. Muito obrigada.